sempre um prazer estar com vocês e poder debater esses assuntos, né? O slide que a gente vai utilizar hoje, naquele evento não foi possível, porque também ele foi na rua e tivemos que fazer meio um pouco mais corrido também. Esse slide abarca essa questão da reforma da Previdência, centralmente, né, levantando alguns aspectos que nós entendemos que precisam ser colocados em qualquer debate, qualquer espaço onde a gente possa colocar esses temas. E, ao final, ele caminha para tentar responder situações mais específicas dos servidores públicos, que provavelmente são algumas das dúvidas de vocês, né? Então, ele tem esse primeiro aspecto mais genérico, mais político, e depois vai para a situação específica já, analisando algumas questões relativas ao substitutivo que está na Câmara dos Deputados, né? Lembrando que esse substitutivo, como emenda constitucional que exige 3/5 em 2 votações na Câmara e 3/5 depois em 2 votações no Senado, o que implica na Câmara em 342 votos, se não me engano, o que é muito difícil de atingir em qualquer situação. Mais difícil ainda numa situação de crise política como a gente está, e mais ainda numa situação de enfrentamento social como a gente espera que estejamos cada vez mais, né, da sociedade, sobretudo dos movimentos sociais organizados, em condições de se confrontar a proposta de reforma trabalhista e previdenciária. Eu digo isso logo de início para dizer que eu sou daqueles que acham que nós vamos ganhar essa batalha. Digo isso, estou dizendo isso desde o começo, mesmo quando eu ouvi alguns dizer, mas essa, do jeito que eles deram o golpe, do jeito que eles armaram tudo, com os interesses que estão por trás da reforma da Previdência, dificilmente nós ganharemos. Eu acho que a conjuntura está tramando a nosso favor, então nós precisamos aproveitar e dar os últimos empurrãozinhos que a conjuntura está pedindo que a gente dê para vencer essa batalha final. O que não significa, evidentemente, que isso tudo não voltará à carga depois da próxima eleição presidencial, ou daqui a 2 ou 3 anos, enfim, isso é cíclico, né? Nós aqui, ou pelo menos boa parte dos que estão nessa sala, caminham para a 5ª reforma da Previdência. No espaço de 25 anos, nós já vamos para a 5ª reforma da Previdência. Por aí dá para a gente ver que a coisa não será tão simples assim, né? Seja agora, seja depois. Fundamentalmente, o que é que a reforma pretende desde o início? A reforma e o substitutivo. Eu diria que ela tem 3 focos principais. Em primeiro lugar, adiar as aposentadorias. Um dos objetivos é criar regras de acesso que dificultem o acesso à aposentadoria. Isso foi típico da emenda 20, da época do Fernando Henrique. Se vocês olharem lá quais eram as regras impostas pela emenda 20, praticamente todas objetivavam retardar o acesso às aposentadorias. Elas não focavam tanto no valor dos benefícios e focavam no retardamento. Então exigiram pedágio, que não existia antes, idade mínima, todas as condições que visavam postergar o acesso à aposentadoria. A reforma proposta, então, pelo governo Temer tem também esse conteúdo, de adiar o acesso à aposentação. Em segundo lugar, diminuir o valor dos benefícios. Aí já é uma alteração constitucional que foi típica da emenda 41, durante o governo Lula. Aquela emenda constitucional, como já não podia tanto atacar o acesso aos benefícios, que já tinha sido objeto da emenda 20, tratou de, então, reduzir o valor dos benefícios, mais uma vez incentivando a permanência das pessoas em atividade ou desestimulando a aposentadoria. A reforma do governo Temer soma esse objetivo também. Então, diferente das reformas anteriores que tinham um foco só, essa tem pelo menos 2. E eu diria que, ao trazer esses 2 focos, ela traz o terceiro, que é a privatização do regime de previdência, ou sobretudo do regime de previdência do setor privado. Por quê? Porque se nós olharmos as exigências que passarão a ser feitas para a aposentadoria no setor privado, e também no setor público, mas no setor privado isso é mais gritante, e a forma de cálculo dessas aposentadorias, certamente muitas pessoas que tiverem condições de fazer essa opção vão fazer a seguinte conta: não dá matematicamente mais eu pagar um Bradesco ou um Itaú da vida de previdência privada do que pagar o regime geral? Certamente muitos concluirão que sim. E muitos vão deixar de contribuir para a Previdência ou vão subdeclarar
os salários à Previdência Social para reservar parte para uma declaração ou para um vínculo com uma previdência privada. Então, mesmo sem enfrentar a palavra de ordem de privatização do INSS, o governo federal está subliminarmente, com essas medidas, certamente incentivará a privatização e a migração de boa parcela daqueles que têm capacidade contributiva de saírem do regime geral ou de contribuírem menos pelo regime geral e buscarem os modelos privados de previdência. Nós precisamos, então, é isso que vamos tentar fazer aqui hoje rapidamente, primeiro demonstrar esses reais interesses em jogo, que interesses estão por trás da reforma da Previdência. Em segundo lugar, desmontar a farsa do déficit, que é outro elemento importante de discussão política. Eu não diria mais tanto no Congresso, porque o Congresso é carta marcada, né? O sujeito vai votar a favor ou contra dependendo do nível de pressão que ele receber, não é outra coisa. E o nível de pressão aqui vale tanto a pressão social quanto a pressão do bolso. Então, a depender desse jogo de poder, o sujeito vai ou não vai votar. Não é nenhum problema de consciência política, de conhecimento técnico, absolutamente nada disso. Mas, a nosso ver, é importante para a população, para a sociedade de maneira geral, a gente demonstrar que os argumentos pró-reforma não são argumentos verdadeiros, sobretudo aqueles que apontam o déficit do regime previdenciário. Em terceiro lugar, destacar os aspectos sociais que uma emenda dessa natureza, se aprovada, vai gerar num país com diferenças sociais tão gritantes quanto o Brasil. Esse gráfico tenta mostrar para vocês do que nós estamos falando. Quer dizer, o governo diz que nós estamos diante de uma crise de financiamento da Previdência sem precedentes, que vai gerar um descalabro, uma crise fiscal explosiva a médio ou longo prazo, se não tomarmos agora as medidas de contenção de despesa nessa área. Quando ele está falando isso, ele está falando de 18% do orçamento da União. Ou seja, ele está dizendo para nós que esses 18% do orçamento da União são explosivos. E que se virarem 19% ou eventualmente virarem 20%, vão explodir o orçamento da União. Ora, eu de cara já diria, bom, mas será que nos outros 82 não há alguma coisa a se discutir também? Será que lá não tem um excesso de despesa numa ou noutra área que eventualmente não seja tão importante quanto assegurar a aposentadoria das pessoas? Certamente eu gostaria de discutir também o restante da pizza, para ver se talvez o caráter explosivo do orçamento público não esteja em outra razão que não a questão previdenciária. Alguns países do mundo adotam um modelo em que não há contribuição específica para a Previdência, não há contribuição sobre folha de salário, seja de empresário ou dos trabalhadores. O orçamento fiscal financia. A sociedade se reúne e diz, olha, então 20% de tudo que a gente arrecadar de tributo, por exemplo, vai financiar a aposentadoria do povo. Se a população decidir assim, evidentemente ela está tirando 20 de um bolo total e está ciente de que os outros 80 ela vai utilizar para as outras áreas governamentais, mas 20 ela já vai comprometer para isso. Isso é perfeitamente possível. E alguns países do mundo adotam esse modelo. Aqui no Brasil o discurso não é esse. Aqui no Brasil o discurso é que a gente precisa gerar receita a partir da folha de salário, das contribuições, dos tributos diretamente vinculados à Previdência, para que ela seja financeiramente autossustentável, aqui significa dizer não colocar dinheiro público, seja totalmente autossustentável com a contribuição de patrões e empregados, sob pena de então ela gerar um déficit estrondoso, inaceitável, etc. Quando nós estamos falando talvez da única política de distribuição de renda, a principal pelo menos, política de distribuição de renda que o Estado brasileiro tem. Quer dizer, temos mais o Bolsa Família, mas ela é absolutamente insignificante diante do tamanho da Previdência Social. Então esse eu diria que é o primeiro aspecto. Não dá para confiar no simples discurso da explosividade do orçamento público na parte previdenciária, quando ele representa apenas 18% do total do orçamento. E esse dado aqui, de 2013 a 2015, vem confirmar o que são os outros 82%, vem demonstrar o que são os outros 82%. O azulzinho, o azul escuro ali embaixo é a Previdência, evoluindo não para se tornar explosiva, mas reduzindo a participação proporcional no orçamento da União. De 2013 para 2015, de 24 virou os 18 que estava no gráfico anterior. Então não está piorando, está diminuindo.
A saúde também não está aumentando, a despesa com a saúde. Não aumentou entre 2013 e 2015. Com a educação também não. O que aumentou entre 2013 e 2015? Isso sim é explosivo. É o comprometimento do orçamento público brasileiro com pagamento de juros e amortização da dívida pública. Ou seja, dinheiro público repassado para o sistema financeiro. Aqui nós temos só 3 anos de gráfico. Mas se levantarmos os últimos 30 anos do Estado brasileiro, essa parte vermelha da pizza se repete 30 anos a fio. Ou seja, todo ano o orçamento começa e a gente reserva agora 47,4% para pagar juros e amortização da dívida. Qual era a expectativa então? Bom, então no ano seguinte, já que eu paguei 47%, 1,3 trilhões de juros e amortização da dívida, então ela deve cair no ano seguinte. Não, ela só aumenta. E não significa empréstimo novo. Se vocês ouvirem nos próximos dias o Banco Central aumentar a taxa Selic em 0,5 pontos percentuais, esse 47,4 é aumentado automaticamente em 0,5 pontos percentuais, porque esses empréstimos aqui estão lastreados na taxa Selic. Portanto, não houve nenhum empréstimo novo e ainda assim a dívida pública não para de crescer. E aqui, a nosso ver, está o grande problema do Estado brasileiro, que afeta a Previdência, afeta o salário de vocês, porque tem que tirar o salário do restante, porque metade já está comprometido com o sistema financeiro, e essa situação só tende a piorar, gente. O Estado brasileiro, a indústria brasileira, se vocês viram os últimos dados publicados agora no mês passado, o índice de desindustrialização do Brasil ela é vertiginosamente crescente. O Brasil está perdendo a indústria. O capital brasileiro, o capitalista brasileiro não está mais investindo na produção, porque dá muito mais dinheiro investir em título público. E está muito mais garantido investir no título público do que investir na produção, que você vai ter lucro, ou menos lucro, ou mais lucro, a depender de uma série de fatores. E aqui não, título da dívida pública garantido pelo governo brasileiro, eu vou deixar de investir na indústria e vou investir nos títulos. Vou lá no Tesouro Direto, vou em outras modalidades dessa natureza e vou investir. Quer dizer, esse para nós é o primeiro aspecto. Se nós não tocarmos na questão da dívida pública e não exigirmos a auditoria dessa dívida, certamente não há futuro para nenhum dos debates nossos em torno de direitos sociais no Brasil. E com um agravante, a PEC do fim do mundo do ano passado, aquela que congela os gastos públicos por 20 anos, congela todos os gastos da União, exceto um. Qual? A dívida. Ou seja, daqui a 20 anos, essa pizza que é de 47 agora, provavelmente vai estar lá nos 80, 90, sei lá quanto. Só pelo simples congelamento do restante. Vai congelar o restante, não vai aumentar, exatamente para que esse dinheiro economizado seja carreado para o pagamento de juros e amortização da dívida pública. Que vai piorar também porque tramita um projeto de lei no Senado, de autoria do senador José Serra, que lança os debêntures públicos, que é outra forma de endividamento estatal, para o governo federal, estados e municípios. Então, fica essa mensagem de que a gente precisa debater esse assunto, precisa exigir a auditoria da dívida pública para a gente, talvez daí, reduzir uma parte dessa despesa pública. A Lava Jato estão falando que é 10 bilhões de corrupção. A dívida pública é 1,3 trilhões. Será que não tem corrupção aqui dentro? Será que num Estado que a corrupção está enraizada do jeito que a gente está vendo, né, numa estrutura do governo federal, estados e municípios, e que não é de hoje, né? Agora estamos vendo que é uma situação que talvez venha até do Brasil Império. Será que de 1,3 trilhões não tem uma parcela disso que é mera corrupção, que se fosse auditado se constataria? Será que boa parte desses empréstimos que estão aqui não são falsos e que se fossem editados se constataria? Nós achamos que sim. Se a gente está trabalhando com 1,3 tri, dá para pensar em economizar talvez 10% aqui só com uma simples auditoria. O Equador, claro que guardadas as proporções, fez isso há cerca de 4, 5 anos atrás, auditou a dívida pública e o simples fato de chamar os credores para confirmarem os seus títulos fez com que 30% desses credores não aparecessem. Eles não existiam.
30% da dívida desapareceu da noite para o dia com uma simples auditoria. 30%, se fosse esse o número no Brasil, nós estaríamos falando de algo próximo aqui de 400 a 500 bilhões de reais. Quando o governo diz que o déficit da Previdência foi 140. Dava para pagar uns 5 anos de déficit e talvez sobrar dinheiro. Estou passando alguns aqui um pouquinho mais rápido, porque quero focar mais no final nas dúvidas de vocês. Em relação ao rombo da Previdência, também esse não é verdadeiro. Qual é a manobra que se faz aqui? Porque a gente fica dizendo que não tem déficit e o governo, todos os governos, dizendo que tem. Por que há uma diferença de ponto de vista em relação a isso? Eu diria, há uma manobra contábil de parte do governo federal, de todos os governos. Isso não foi uma peculiaridade do Temer, não foi do Fernando Henrique, o Lula sustentou isso também, a Dilma também sustentou isso, e todos eles mentiram em relação ao déficit da Previdência. É uma manobra contábil simples. O governo diz, olha, a Previdência Social vive da arrecadação da folha de salário, contribuição de patrões e empregados. Então, esta é a receita, deu X. Quando eu vou pagar os benefícios, está aqui todas as aposentadorias e pensões, mais os benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social, os benefícios assistenciais de maneira geral, e dá Y. E esse Y é mais do que o X. Sim, cara pálida. Mas os benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social têm fonte de custeio própria, prevista no orçamento da Seguridade Social. Se você quer colocar essa despesa no rol das despesas previdenciárias, tem que trazer a receita correspondente junto. Ou então, exclui as duas. Exclui a despesa e exclui a receita. E deixa só o benefício tipicamente previdenciário. Se deixar só ele é superavitário. Se trouxer os dois, receita e despesa, continuará sendo superavitário. O que não dá certo é você trazer a despesa e não trazer a receita. Porque daí é evidente que a conta não fecha. Se a gente tomar só a Previdência Social, e a conta é simples também para ver como não há déficit, os atuários dizem, a Previdência, tanto a de vocês, regime próprio, quanto a Previdência Pública, a Previdência do regime geral, são no modelo de repartição. Né? Repartição significa as pessoas que estão em atividade estão recolhendo, contribuindo para repartir esse dinheiro, para pagar as aposentadorias dos aposentados. No modelo dessa natureza, os atuários dizem que é preciso ter uma relação contributiva de no mínimo 3:1. Por que isso? Porque se eu pago 11 e o empregador paga em torno de 22, eu tenho 33% de receita de cada pessoa em atividade. Se eu tenho 3 em atividade, eu arrecado 99%, capaz de pagar uma aposentadoria de 99%. Então, se eu tenho uma relação contributiva de 3 ativos para cada aposentado, eu tenho um regime equilibrado financeiramente. Se eu tenho 2:1, ele é deficitário. Se eu tenho 4:1, ele é superavitário. O regime do INSS, o regime geral de previdência, está hoje com 3,6:1. Portanto, ele é superavitário sozinho. E esses 3,6:1 vêm daqueles que têm carteira de trabalho, da população economicamente ativa que tem vínculo formal de trabalho. Vocês aqui do TRT convivem com isso a todo momento, né? A enormidade de pessoas que acorrem aos tribunais e que na hora da discussão mesmo, a carteira de trabalho ou não tem os vínculos, ou os vínculos são reduzidos em relação ao salário real e daí por diante. Não é? Hoje, 50% da população economicamente ativa no Brasil não tem carteira de trabalho. 50% então das pessoas que estão em idade de trabalhar e que de algum modo estão produzindo, porque se essas pessoas estão sobrevivendo, algum bico elas estão fazendo para ter alguma renda, senão já teriam morrido. Então essas pessoas trabalham de algum modo, mas não têm relação formal. Então esse INSS, que tem 3,6 ativos para um aposentado, se tivesse uma política econômica de formalização da mão de obra, ele teria 4, 5, sei lá quantos por um, a ponto de ter superávit muito maior por muito tempo. Então bastaria que um movimento de política econômica no sentido da formalização. O que o governo Temer propõe? A reforma trabalhista, que vai no sentido exatamente contrário, no sentido de incentivar a informalidade das relações de trabalho, cada vez mais,
E também uma reforma previdenciária que também incentiva isso, porque na medida em que diz que não adianta contribuir, porque no final tu vai ter que ter quase 40 anos de contribuição para levar alguma coisa, muita gente vai optar por contribuir pelo mínimo de 25 anos. Porque a diferença de cálculo no final não valerá a pena um esforço de 40 anos de contribuição, pelo menos no regime geral. Então, todas as políticas públicas têm sido no sentido de desestimular as relações formais de trabalho, quando nós achamos que o correto é formalizar, porque isso arruma a Previdência mais ainda, e melhora mais ainda a condição financeira dela. Além disso, ainda dentro do orçamento da Previdência, é bom lembrar que nós temos que sempre, quando olhamos para ela, recordar que ela é parte da Seguridade Social. A Constituição de 88 foi muito sábia nisso, de dizer, olha, tem 3 áreas públicas, governamentais, que são interrelacionadas, a saúde, a previdência e a assistência. E, portanto, precisam ter políticas públicas interrelacionadas, porque uma interfere na outra. Boa saúde significa menos aposentadoria precoce, menos problemas de absenteísmo, menos aposentadorias por invalidez e coisas desse tipo. Então, essas 3 áreas estão no conceito de Seguridade Social. O Constituinte de 88, então, estabeleceu uma série de fontes de financiamento da Seguridade. A contribuição sobre folha de salário pertence à Seguridade, ainda que vá depois especificamente para a Previdência. A contribuição sobre lucro líquido, COFINS, concursos e prognósticos, gasolina, enfim, tantas outras fontes por aí afora, parte dos jogos de futebol e outras coisas que carregam recursos para a Seguridade Social. Então, se a gente quer olhar as 3 áreas da Seguridade Social e suas despesas, tem que olhar para as receitas da Seguridade Social como um todo, para ver se elas são suficientes para pagar as despesas da Seguridade, assistência, previdência e saúde. De tal modo que, se uma tiver um desequilíbrio qualquer, até o orçamento geral da Seguridade possa socorrer a necessidade daquela área específica. Esses são os superávites da Seguridade Social nos últimos 9 anos, até 2014. Se a gente pegar a série histórica desde 89, logo depois da Constituição, em todos os anos, sem nenhuma exceção, a Seguridade Social foi superavitária. Arrecadou mais do que gastou. Só nesse curto espaço de tempo de 9 anos, o superávit é 658 bilhões. Foi por isso que o Fernando Henrique criou a DRU, gente. A desvinculação da receita da União. Você já viram alguém desviar dinheiro de onde tem déficit? Você desvia de onde tem lucro, né? Onde tem superávit. Então, o Fernando Henrique, vendo que a Seguridade Social dava superávit anos a fio, precisando desses recursos para outras coisas, não vou nem discutir para que era, mas pensando que esses recursos poderiam estar sendo carreados para outras áreas governamentais, criou a desvinculação das receitas da União. Porque a Seguridade Social, todas as suas fontes de custeio são vinculadas. A Constituição diz que só pode ser gasto na Seguridade Social. Então a DRU veio desvincular para desviar. Você só desvia o que é superavitário. Então só por isso já estaria provado que a Seguridade Social é superavitária, porque não se criaria a DRU se ela não fosse superavitária. Então, desvia-se esses recursos. A PEC do fim do mundo, agora do ano passado, trouxe a DRU para a Constituição. E ela agora está na Constituição, o desvio está constitucionalizado pelos próximos 20 anos e no percentual de 30%. Todo ano, do orçamento da Seguridade Social, vai ser desviado 30%. Aí termina o ano, o governo vai dizer para nós, deu déficit. Sim, cara pálida, estava dando superávit, tu tirou toda a parte positiva que tinha, o que sobrou foi déficit. Aí ele vai dizer, precisamos de outra reforma. E escrevam, daqui a 5 anos, mesmo que passe essa, nós vamos ter outra. Porque eles vão continuar mentindo para a gente com o mesmo argumento. Só a DRU, entre 2010 e 2014, causou uma exclusão de receita da Seguridade Social de cerca de 230 bilhões. Só para a gente comparar as grandezas, o governo diz que no ano passado a Previdência deu um déficit de 140. Então só a DRU, nesse espaço de tempo, só esse desvio, já teria feito o pagamento do déficit tranquilamente, se tivesse existido déficit, que como nós vimos anteriormente, inexiste. O déficit é uma manobra contábil.
Só que, além disso, a Seguridade Social padece de mais dois males importantíssimos: a evasão fiscal e a incompetência, entre aspas, do governo federal de cobrar a dívida ativa da União. Evasão fiscal é todas as formas de incentivo fiscal que o Estado brasileiro dá ao empresariado, e dá com dinheiro da Seguridade Social. Reduz tributos durante determinados momentos, né? A indústria automobilística, de vez em quando a gente ouve falar nisso. Esses incentivos fiscais significa contribuir menos para a Seguridade Social. Ele não usa os outros orçamentos, ele usa o orçamento da Seguridade Social para dar as benesses políticas ou financeiras que ele quer dar ao empresariado, até em alguns momentos com o objetivo nobre de potencializar a produção, o desenvolvimento, etc. Mas é fazer caridade com o dinheiro da Seguridade Social, não com o restante do orçamento. Por que ele não usa parte do dinheiro lá reservado para o pagamento de juros e amortização da dívida pública para dar incentivo fiscal? Se ele usasse aquele, tudo bem, não teria tanto problema. Mas não, ele usa esse. Essa evasão fiscal, só em 2015, a renúncia fiscal, aquilo que a União Federal deixou de arrecadar, não por sonegação, mas porque renunciou, criou algum tipo de incentivo em que ela abriu mão daquela receita, só em 2015, o total de dinheiro que foi desviado da Seguridade Social, foi perdido pela Seguridade Social, por esse tipo de incentivo fiscal, pagaria 74% do propalado déficit da Previdência naquele ano. Então, o que causou o déficit, mesmo sendo ele uma manobra contábil, o que causou o déficit do ano de 2014, que foi de 2015, aliás, que teria sido de 85 bilhões, 74% dos 85 bilhões vieram do incentivo fiscal dado com dinheiro da Previdência. Que se não tivesse dado, o déficit não seria 85, seria 20 e pouco. Então vejam que cada manobra que o governo federal faz, também no sentido de dar incentivos fiscais, quando ele faz com receitas da Seguridade Social, ele causa desequilíbrio financeiro à Seguridade. E sempre o papo seguinte é insustentável financeiramente. Tem que retardar o acesso, tem gente morrendo tarde demais. Né? Talvez o ideal fosse logo decretar aqui que tem um tempo limite para viver e acabou, e não tinha problema nenhum, né? Desde que ninguém ultrapasse aquele limite, mas como o governo não pode fazer isso. O terceiro e último problema é a dívida ativa da União. Aqui é sonegação. Aquilo que a Receita Federal, através da área fiscal da Receita, constata de sonegação, que deve virar inscrição em dívida ativa, em primeiro lugar, para tentativa de cobrança administrativa, ou, se não der certo, execução fiscal. Ação na Justiça Federal, né, para a execução fiscal levada a curso junto à Justiça Federal. Só de 2011 a 2015, a incompetência, entre aspas, e estou falando incompetência entre aspas porque não é incapacidade técnica de cobrar, é decisão política de não cobrar. Então é incompetência entre aspas. Só entre 2012 e 2015 significou 350 bilhões perdidos da Seguridade Social porque o Estado não cobrou sonegadores. Porque a União não cobrou sonegadores. Esse quadro aqui mostra a arrecadação da dívida ativa na primeira linha e a segunda linha o estoque da dívida. E lá na terceira linha a eficácia. Ou seja, em 2015 o governo brasileiro conseguiu cobrar 1 bilhão e 100 e tinha 350 bilhões para cobrar. A eficácia da cobrança foi 0,32%. São vocês os devedores que estão aqui nos 350 bilhões? Somos nós? De imposto de renda? Não, esse não escapa um, não é verdade? Não, aqui são as grandes empresas nacionais, os grandes devedores, os grandes sonegadores que financiam as campanhas políticas. E esses o governo federal, sabendo que são sonegadores, porque isso aqui, 350 bilhões, é do que foi fiscalizado. Imaginem o que não conseguiu ser. Aqui é só aquilo que a Receita Federal conseguiu apurar. Será que dá para aceitar que o Estado tem uma eficácia de cobrança de 0,32%, gente? Não dá, né? Esse gráfico aqui tenta mostrar a mesma coisa, o estoque ali nas colunas em verde e a linhazinha vermelha a eficácia. O que para mim mostra um pouco por que ela cai entre 2013 e 2014. Não que ela fosse maravilhosa antes, né? O gráfico aqui deturpa um pouco a linha vermelha, parece que ela já foi muito boa lá no pico,
Esse muito bom lá é 1,7 de eficácia, tá? Que já é ridículo, não é? Mas aqui, por que eu trouxe o gráfico? Porque é uma queda vertiginosa num determinado momento, que para mim prova a decisão política de reduzir o garrote. O que ocorre entre 2013 e 2014 no Brasil? A crise, né? A econômica e a política. O governo federal, então, solta o garrote dos devedores. Para quê? Para buscar apoio, seja para as medidas de caráter econômico, seja para as medidas de caráter político. Com dinheiro, dá seguridade social. Aí, no final, querer que não dê déficit com todo esse descalabro de administração de recurso financeiro, é difícil, né? Se isso fosse na nossa casa, certamente a gente estava pensando bem diferente. Vamos ultrapassar agora essa fase e vamos então aos finalmente. Primeiro aqui falando em exigência de idade mínima, e estamos falando principalmente do regime geral de previdência, em que pese o regime próprio também passar a exigir daqui para frente um tempo mínimo de contribuição, aliás, de 25 anos. Vou falar primeiro desse tempo mínimo. Por que ele é absurdo socialmente no Brasil? Hoje já há uma das modalidades de aposentadoria no INSS, a aposentadoria por idade, aos 65 anos, com um mínimo de 15 anos de contribuição. A grande maioria das aposentadorias do INSS é por esse modelo. Por quê? Porque o povo só consegue provar 15 anos de contribuição. Dificilmente consegue os 35 para ter a segunda modalidade, que seria a aposentadoria por tempo de contribuição, aplicado lá o fator previdenciário, etc., dependendo da idade. Boa parcela do povo brasileiro só consegue sair no regime geral com a aposentadoria por idade aos 65 ou 60 mulher, provando 15 anos de contribuição. Vem o governo então e diz, bom, daqui para frente vai ser 25. Eu faço uma regra de 3 simples aqui. Se essa pessoa conseguiu comprovar 15 anos, tendo a possibilidade, um espaço de contribuição entre os 16 anos e os 65, quer dizer, nós estamos dizendo que essa pessoa podia estar trabalhando dos 16 aos 65, teve um interregno de 49 anos. Ela levou 49 anos para conseguir comprovar 15. A regra de 3 é, quantos ela levará para comprovar 25? Vocês vão ver que nós vamos chegar a 90, mais ou menos, depois tentem fazer aí. Ou seja, a exigência de 25 anos de contribuição, para quem tem esse grau de dificuldade de provar 15, fará com que ele, ao provar 25, tenha 90 de idade. Ou algo próximo de 90. Quando a expectativa de vida média no Brasil é de 74 anos. E média não significa que todo mundo morre aos 74, significa que muitos morrem antes. Sobretudo aqueles que não conseguiram contribuir, porque se não conseguiu contribuir, supõe-se que teve uma vida muito pior do ponto de vista salarial, de saúde, etc., do que pessoas como nós, como vocês, que têm uma contribuição mais perene, uma renda um pouco mais razoável e, com isso, conseguem enfrentar os problemas de saúde e esperamos que, em média, consigam ultrapassar os 74 anos, não é? Então, ela é extremamente perversa, essa medida, sobretudo para o povo mais pobre. E vai significar para esse povo a absoluta impossibilidade de se aposentar, gente. Então, a discussão não é nem se vai ter que ter 65, se vai ter que ter 40 para ter integralidade, porque se eu falar de 40 anos de contribuição e fizer a regra de 3, eu vou para 130 de idade, se usar a mesma proporção aqui. Então, é absolutamente inaceitável. E se olharmos para as regiões do Brasil, né, divisão que existe, os 74 anos, média nacional. Mas se a gente vai olhar cada micro-região do Brasil, a perspectiva de vida é ainda menor, sobretudo em estados como Maranhão, estados do Norte, alguns do Nordeste. Então é inaceitável. Para atingir a integralidade que o Temer fala, isso vale para os novos servidores públicos e também para o setor privado, o Temer disse, não, mas quem contribuir, então, ele queria 45, o substitutivo agora reduziu para 40. Quem tiver 40 anos de contribuição vai ter aposentadoria integral. Pô, legal, né? 40 anos não está tão longe de se conseguir, não é mesmo? Vocês podem ficar mais aí um pouquinho e conseguem chegar aos 40. Só que o integral dele é integral da média. E a média é metade. Então é 40 anos para receber a metade.
Não é 40 anos para receber a última remuneração. Hoje, se vocês se aposentarem, vocês são servidores, se aposentarem pelo artigo 2º da emenda 41, é uma possibilidade de aposentadoria, o cálculo será pela média das 80% maiores contribuições de julho de 94 para cá. Se apanha as 80% maiores, atualiza monetariamente e descobre a média. Você vai aposentar com essa média. Claro que essa modalidade não é a que os servidores optam, mas é uma média de 94 para 2017, das 80% maiores. Agora a média vai ser de 40 anos. A média, a vida funcional de vocês, nossa, a vida laboral, normalmente é uma curva assim. Quanto maior for o tempo que eu vou apurar de média, mais essa média vai estar no meio, ou mais para baixo do meio. Quanto menor o período, mais eu estou próximo do último salário. Isso é matemática normal, né? Então, se eu pego uma média de 40 anos de contribuição, eu estou falando, com certeza quase absoluta, de algo próximo da metade. Então, o sujeito faz um portentoso esforço de contribuição por 40 anos para levar a metade. Essa será a regra dos futuros servidores públicos, que ingressarem depois da reforma aprovada, e dos trabalhadores do setor privado, com a agravante de que lá no setor privado, para ter 40 de contribuição, ele terá que ter uns 130 de idade. Aí vai ficar um pouco mais difícil de atingir, né? Eu digo para a média da população que hoje tem 15, fazendo aquela regra de 3. Já falei disso, que a ampliação da idade mínima desconsidera absolutamente as diferenças de expectativa de vida. Aqui é o quadro da expectativa, vamos passar. Aproximação das exigências de idade entre homens e mulheres, o substitutivo que está na Câmara mudou um pouco, né? A proposta original era igualar a exigência de idade e de tempo de contribuição entre homens e mulheres, o substitutivo manteve uma pequena diferença. A idade será 65 para homem, 62 para mulher. Estou falando aqui de novas regras permanentes, né? Na regra de transição depois de vocês, nós vamos ver mais à frente alguma diferença. Então, aproximou, né, os 62 dos 65, o que, a meu ver, já causa uma lesão às mulheres que, a nosso ver, deveriam manter uma diferença de tratamento previdenciário em razão da diferença de tratamento de salário ainda dispensado à mulher no país e em razão da dupla ou tripla jornada de trabalho a que se submete a mulher. E lembrando mais do que isso, que a gente tem que falar aqui também de que expectativa de vida é essa. Que qualidade de vida essa pessoa tem depois que o companheiro faleceu. Quer dizer, o que é que essas pessoas, sobretudo esses setores mais desfavorecidos da sociedade, conseguiram amealhar de renda para conseguir, depois da aposentadoria ou da morte do seu parceiro, viver dignamente. Quer dizer, nesses setores nós estamos falando de vida absolutamente indigna, gente. De pessoas que com idade de 65, 70, 75 anos estiverem vivas, terão que continuar trabalhando, porque do contrário não conseguirão sustentar as despesas. Aqui são os dados, esse slide está gravado aqui, depois vocês podem usar à vontade, reproduzir, tá? Eu não vou passar todos eles porque exigiria aqui umas 2 horas de debate. Esse gráfico só mostra um pouco a diferença de rendimento hora entre homens e mulheres de acordo com a instrução. E acho que é interessante porque eu me surpreendi muito com esse quadro aqui. Eu achava que quanto mais o nível educacional, quanto maior fosse o nível educacional da mulher, menor a diferença de salário entre homem e mulher. E é o contrário. Quanto mais a mulher estuda, menos recebe proporcionalmente ao homem. Aí fui conversar com o pessoal de estatística para eles me explicarem, mas que diabo é isso? Porque parece paradoxal. Eles dizem, é porque na base tem um salário mínimo. Na base não dá para diferenciar muito, e aí o gráfico deturpa. Não é? Porque quando o salário está lá embaixo, homens e mulheres são iguais para fazer atividades parecidas. Quando a educação, quando a pessoa começa a ter nível educacional e o salário sobe um pouco mais, aí a diferença se impõe, né, entre homens e mulheres. Então vejam que as mulheres recebem em torno de 88% do que recebe o homem quando não tem instrução. E quando tem instrução de 12 ou mais anos, recebem 66% do que recebe um homem. Isso é dados do Brasil do ano passado, gente. 2014, 2015, 2 anos atrás. Portanto, não dá para dizer que o quadro mudou, né?
Direito adquirido, aí estamos entrando já em vocês. Precisa correr para a aposentadoria por conta da reforma tramitando no Congresso? Não precisa e não adianta. O direito adquirido se marca pela data em que você implementou as condições, não pela data que você requereu a aposentadoria, nem muito menos pela data em que a aposentadoria foi deferida. Então, se você já implementou as condições, não precisa requerer. Se você não implementou, não adianta requerer, porque não implementou e não terá, e a reforma te atingirá. Então, a corrida que existe, o gráfico no setor federal mostra uma corrida drástica à aposentadoria de novembro, dezembro do ano passado para cá, muitas vezes às custas de redução de valor de salário, né, e de sacrifício desses servidores, é um novo equívoco grave que os servidores estão praticando. Porque não é isso que vai garantir que a reforma os atinja, que não os atinja. O que vai garantir é o artigo 6º da reforma, que está no substitutivo, na reforma original, artigo 5º, que preserva o direito adquirido daqueles que já implementaram as condições. Foi assim na emenda 20 do Fernando Henrique, foi assim na emenda 41 durante o governo Lula, foi assim na proposta de emenda do Temer e está sendo assim no substitutivo. Então está preservado o direito adquirido. Eu não estou querendo dizer aqui que, bom, então agora quem tem direito adquirido vai para casa tranquilamente e diz, bom, agora não é mais comigo, os outros que se ferrem. Não é? Porque também não é isso. Ninguém sabe o que esses parlamentares são capazes de fazer quando a noite mudar. Amanhã de manhã pode nascer outra coisa completamente diferente. O substitutivo de hoje espelha aquilo que já foram reformas anteriores e aquilo que é uma súmula do Supremo, dizendo que o direito à aposentadoria é definido pela data em que se implementou as condições. Então, se você já cumpriu o direito adquirido e queira se aposentar daqui a 10 anos, mesmo com uma reforma no meio do caminho, você sempre poderá invocar o direito adquirido, aquela regra que valia no dia que você implementou as condições. Se a outra que vier for mais benéfica, Papai Noel e Coelhinho da Páscoa existe, né? A reforma é para melhorar. Se vier mais benéfica, você pode optar por ela. Tá? Então, em primeiro lugar, isso, né? Não correr para a aposentadoria e procurar olhar para quem está próximo desse direito adquirido, olhar se implementou as condições. Só que quando a gente fala disso, algumas pessoas dizem, eu já tenho abono de permanência, então eu tenho direito adquirido. Não é bem assim. Ter abono de permanência significa que você completou uma das condições para a aposentadoria. Normalmente a pior delas, que é a que nasce mais cedo, que é o artigo 2º da emenda 41, a que nenhum de vocês quer. E pode ser então que você tenha abono de permanência só por conta dessa. Então você só tem hoje o direito adquirido a essa. Você não tem ainda o direito adquirido, por exemplo, à emenda 47, ao artigo 3º da emenda 47, ao artigo 6º da emenda 41, que seriam alternativas mais interessantes de aposentadoria. Então é importante olhar não só para o abono de permanência, mas jogar os seus dados funcionais. Tem sites aí hoje como o da CGU, né, que projetam, a partir do tempo de serviço, projetam a implementação da aposentadoria para que então as pessoas tenham certeza de que implementaram condições em regras um pouco mais favorecidas. Tá? Então, primeiro direito adquirido é isso. Transição. Agora começamos a falar de vocês. Estamos falando também do substitutivo, né? Porque a PEC original já não existe mais. Ela foi alterada na comissão por onde ela passou na Câmara dos Deputados, gerou um substitutivo e hoje o que se debate na Câmara dos Deputados é esse substitutivo. Ele que será eventualmente emendado, alterado, etc., ou votado na Câmara dos Deputados. E vai gerar, então, um texto final que vai à segunda votação e que depois, se aprovado na Câmara, vai a 2 votações no Senado. O substitutivo de hoje, que está na Câmara dos Deputados, trata a transição dos servidores públicos da forma que está aqui. Então, a primeira modalidade, a primeira alternativa de aposentadoria de vocês será ter 60 anos de idade ou 55 mulher, 35 de contribuição ou 30 mulher, 20 anos de serviço público em ambos os sexos, 5 anos no cargo que se dará aposentadoria em ambos os sexos e cumprir um pedágio adicional de 30% do tempo que falta hoje para chegar a 35 ou 30.
Então, supondo um homem que tenha hoje 30 anos de serviço, está faltando 5 para 35, vai pagar um pedágio adicional de 30% de 5 anos, que vai dar em torno de 1 ano e meio. Né? Então, ele vai ter que cumprir os 60, os 35, ter 20 de serviço público, 5 no cargo e pagar o pedágio. São condições adicionais, né? Muitas vezes, quando você tem pouca idade, acaba, no momento que está pagando o pedágio, também está cumprindo idade. Então, é possível que essas coisas, de certo modo, se substituam. Como já foi na emenda 20, algum tempo atrás, quando havia lá o pedágio também, naquela época, de 20%. Tá? Então, o pedágio está aqui. Aí, essa exigência de 60 anos de idade para o homem e de 55 para a mulher, entretanto, vai aumentar daqui para frente. Passará a ser de 61 e 56 daqui a 3 anos, supondo que a emenda seja aprovada agora, e a partir daí, a cada 2 anos, vai ser acrescido 1 ano, até chegar à exigência de 65 e 62. Aqui, mais uma injustiça em relação às mulheres, né? Porque o homem está indo de 60 para 65, nesse espaço de 5 anos, e a mulher está indo de 55 para 62, aumentando 7 anos no mesmo espaço de 5 anos, tá? Vai ser aqui mais ou menos o cachorro correndo atrás do rabo, né? Você vai estar quase chegando lá, opa, mudou de novo, aumentou mais 1 ano. Aí corre, corre, corre. Quando está conseguindo quase atingir, mudou de novo, agora tem mais 2, e assim vai. Mas alguns de vocês vão conseguir, não todos, né? Vai ser tipo uma roleta, alguns vão conseguir, outros não vão, e quando todos estiverem próximos de conseguir, virá outra reforma, se a gente não derrotar essa. Se vocês optarem por essa modalidade de regra de transição, a cada dia de contribuição, aqui é semelhante à emenda 47 atual, cada dia de contribuição a mais do que 35 ou 30, reduz a idade mínima de 60 ou de 55. Aqui está por dia, a emenda 47 diz que é a cada ano de contribuição, né? Se eu tiver 36... a emenda 47 me permite aposentar com 59. É a tal da regra 95, né, na soma entre tempo de contribuição e idade. Tá? Então, esse modelo continua aqui. Se vocês, então, optarem por essa modalidade, qual vai ser a forma de cálculo? Que é a segunda pergunta a fazer. Né? Bom, tudo bem, completei essas condições até que o mundo não ficou tão horrível quanto estava na redação original. Afinal de contas, 60 anos está logo ali, 55 está logo ali, apesar de ficar aumentando 1 ano de vez em quando aí, não está impossível atingir. Mas como vai ser o cálculo? Porque o cálculo é a segunda pergunta importante a se fazer em qualquer aposentadoria, né? Nessa hipótese aqui, vocês terão 100% da média das contribuições durante os anos todos de contribuição. Ou seja, vocês conseguiram atingir os 60, 55, esse negócio todo aí, e vão levar metade para a aposentadoria. Já está bem razoável. Não é? Porque 100% da média, muito provavelmente, vai jogar o salário de vocês para algo próximo da metade. Se não for bem metade, vai ser 55, 60. Mas seria interessante alguns de vocês fazerem um cálculo, né? Pega a ficha financeira aí de, se tiver isso, os 40 anos de contribuição, atualiza, bota numa planilha Excel, vê quanto é que dá a média. Não precisa ter eu aqui dizendo isso, cada um calcula a sua aí. Eu acredito, não fiz nenhuma conta dessa, mas acredito que nós vamos ficar em torno de 50, 55, quanto maior for a série histórica, né? Vocês ainda têm um agravante, a gente estava conversando há pouco, vocês tiveram uma razoável recuperação salarial, que agora já se perdeu também, ali pelos anos de 2006, 2007. Então, se eu pego os salários para trás disso, e o 40 anos vai pegar, vocês vão pegar situações bem ruins lá de trás, depois vão pegar um período aí de 4, 5, 10 anos, sei lá, que tiveram um salário um pouco mais razoável, e depois volta a pegar a base salarial de hoje, né, outra vez menor, vamos dizer assim, do que era o poder aquisitivo daquele período. Bom, essa é uma regra de transição com uma forma de cálculo relativa a ela. E de servidores, então, que ingressaram até dezembro de 2013, que é provavelmente a maioria dos que estão aqui nessas... 2003, desculpe. Dezembro de 2003, antes da emenda 41, tá? Que é de 31 de dezembro de 2003.
Então, quem ingressou até esse momento terá a oportunidade de ter essa regra de transição. Mas alguns ingressaram de janeiro de 2004 para frente. Os que ingressaram de janeiro de 2004 para frente, vem a regra seguinte de transição. Se ele houver ingressado, então, a partir dessa data, a aposentadoria não corresponderá a 100% da média, corresponderá a 70%. Se a média é 50%, nós estamos falando de 35% na partida. Está razoável. Dá para levar um trocadinho para casa. Só que os 70%, além dos 70%, você vai ter uma regra, está ali embaixo em letrinhas menores, 1,5% a cada ano de contribuição entre o primeiro e o quinto ano de contribuição. Então, se tiver 5 aqui, é 5 vezes 1,5, que se soma aos 70%. 2% a cada ano de contribuição entre o sexto ano e o 10º. Então, vamos trazer daqui mais um percentual que se soma aos 70%. 2,5% a cada ano de contribuição do 10º ano em diante, né, dependendo de quanto tempo você tem, com o máximo de 100%. Então, para você ter 100% nessa hipótese, terá que ter 40 anos de contribuição. Os servidores que ingressaram a partir de 2004. Tá? Mas é possível, vocês poderiam perguntar, mas não tem nenhuma regra de transição que me dê a atual integralidade? Sim, há uma possibilidade de vocês que ingressaram até 2003, não para aqueles que ingressaram de 2004 para frente, quem ingressou até 31 de dezembro de 2003 tem outra opção de regra de transição, que é essa que eu vou mencionar agora. Então, se ele houver ingressado até esse momento e optar por se aposentar somente aos 65 anos de idade, se homem, ou 62 mulher, aí é a aposentadoria por idade na regra de transição, quando estivermos tratando de aposentadoria voluntária comum, ou com 60 de idade para ambos os sexos, na hipótese de professores da educação infantil, ensino fundamental e médio, nesse caso a aposentadoria corresponderá à totalidade da remuneração do cargo em que se der a aposentadoria. A atual emenda 47, que lhes dá a integralidade da última remuneração em atividade, excluídas só aquelas verbas que não têm natureza remuneratória, né? Insalubridade, auxílio transporte, enfim. Então, se quiser atingir a integralidade de hoje, tem que optar pela regra de transição com 65 anos de idade homem e 62 anos de idade homem. Nessa hipótese, os reajustes futuros observarão o princípio da paridade. Na hipótese anterior, dos servidores ingressantes até 2003, também. Dos servidores ingressantes de 2004 para frente, não. A regra não é de paridade, a regra é reajuste anual, de acordo com o reajuste do regime geral de previdência. Que até algum tempo atrás alguns diziam, mas pelo menos tem o INPC garantido todo ano, às vezes eu não tenho isso na campanha salarial. Em primeiro lugar, eu diria assim, olha, cuidem com essa afirmação, porque na maioria dos casos dos servidores públicos, se a gente olhar não uma campanha salarial, mas olhar a série histórica, vocês tiveram mais por campanha salarial do que o INSS teve por inflação. Tá? Então, olha uma série histórica mais longa, né? Se eu olho um período mais difícil, um período mais recente, às vezes eu não encontro isso. Mas se eu olho uma série histórica mais longa, eu encontro. Estou dizendo isso porque eu sou dos que apostam na luta sindical. Eu digo, se eu tiver que escolher uma forma de aposentadoria, de apostar no INPC ou na luta sindical, eu vou dizer, qual é que tem luta sindical aqui que me dá paridade? Eu vou para ela, não vou para o INPC. Isso era possível, essa opção, até nas modalidades atuais de aposentadoria, por conta da existência do artigo 2º da emenda 41, né, que o cálculo era pela média e o reajuste era pelo INPC. Só que lembrem que veio a PEC do fim do mundo, né? E o INSS não vai ter mais INPC anual nos próximos 20 anos, gente. Porque está congelada a despesa pública. Ah, mas a PEC diz que todo ano haverá pelo menos a inflação recompondo o orçamento. Então o INSS terá pelo menos a inflação. Se ela for 10%, o orçamento do INSS será recomposto em 10%. Portanto, ele pode dar 10% de aumento. Sim, se não tiver nenhum crescimento vegetativo nas aposentadorias. Se não tiver nenhuma aposentadoria concedida em um ano. Porque se tiver uma, já aumentou a despesa e consumiu uma parte dos 10% de aumento das despesas, não é isso? E se tiver a corrida às aposentadorias que está tendo, talvez consuma
todos os 10% de inflação, que eu estou chutando aqui de forma de exemplo, e a ponto de chegar ao INSS no final do ano e dizer, olha, não é que eu, presidente da República, não é que eu não quero dar aumento, eu não posso, eu estou proibido pela Constituição, porque houve um tal incremento de despesa pelo ingresso de novos aposentados que não sobrou dinheiro, mesmo recomposto o orçamento com base na inflação. Então, mesmo esses servidores que ainda pensavam em optar por modalidade pelo INPC, tirem o cavalinho da chuva, porque não vai adiantar nada, porque não haverá mais INPC no regime geral de previdência. Então, voltem para a paridade, voltem para a luta sindical, em que pese ela enfrentar também a mesma dificuldade. Não é? Se existe uma PEC que proíbe aumento de gasto público e houver crescimento vegetativo na folha de pagamento, esse crescimento vegetativo consumirá uma parte do que será o aumento do orçamento do ano de 2016 para 2017, 2017 para 2018 e assim por diante. Tá? Dificultando, evidentemente, muito mais a luta sindical. Mas aí não tem jeito, né? Tem que fazê-la para ver se consegue alterar de algum modo, haver uma recomposição orçamentária. Voltamos aos 47% da dívida pública, não voltamos? Como fazer recomposição orçamentária se não for vocês, servidores públicos, se matando entre si? Vocês aqui do judiciário dizendo, então não dá para o executivo, dá para nós. O executivo dizendo, não dá para eles que eles já estão bem, dá para nós. Se não for essa autofagia, só tem um jeito de recompor o orçamento público. É atacar os 47% de pagamento da dívida pública. Porque é de lá que vocês vão conseguir dinheiro para reajuste salarial, para aumento de despesa previdenciária, etc. No RGPS, não vamos perder muito tempo aqui, né? São muito semelhantes as regras de transição no regime geral. Pensões, que aqui interessa também. Em primeiro lugar, as pensões, se o substitutivo for aprovado, passarão a ser tratadas como cotas, haverá uma cota familiar de 50%, então o sujeito morreu, tem uma pessoa na pensão e fica uma cota familiar de 50%. Para cada dependente a mais que ele tiver, 10%, até o total de 100. Isso já significa dizer que não pode ter mais de 5 filhos, né? Se tiver mais de 5 filhos, não tem cota para um. O máximo é de 100. Mas a cada momento que um desses filhos vai chegando à idade adulta, à maioridade, perde essa pensão. Na atual situação, recompõe o cálculo e fica os 100% para os pensionistas remanescentes, não é isso? Na atual situação. Na situação do substitutivo, não. Cada um que sai, perde os 10 e vai embora. Fica aqueles que ficaram com 10 e a cota familiar. Até o final, em que todos os filhos cumprem a maioridade e a pensionista vai ficar recebendo apenas a cota familiar de 50%. Então, o sujeito já se aposentou com a metade e depois que morrer, a pensionista fica com 25%. É mais ou menos essa a conta. Se a opção for aquela modalidade lá que dá 100% da média, né? Se quiserem antecipar a aposentadoria. Então, aqueles que gostarem, tiverem algum apreço por seus cônjuges, optem pela modalidade de integralidade aos 65, 62, porque pelo menos vai deixar metade da integralidade para essa pessoa, senão vai deixar 25%. Além disso, há um segundo problema sério aqui nas pensões. O setor público adotará o atual modelo do regime geral de previdência, que diz que a pensão, nem todas as pensões são vitalícias. No regime geral de previdência, está aqui embaixo, tempo de duração da pensão. Se no momento da morte o pensionista ou a pensionista tiver 21 anos, ela só receberá a pensão por 3 anos. Se tiver entre 22 e 26, receberá por 6. Se tiver 27 e 29, por 10, e assim por diante. De tal modo que a pensão somente será vitalícia se no momento da morte do instituidor, o pensionista ou a pensionista tiver um mínimo de 44 anos de idade. Isso para nós que já estamos mais ou menos nessa faixa de idade não é algo tão complicado. Mas se a gente pensar um jovem, que ainda existe muito no país, né? Jovens, e mais uma vez aqui a mulher é que sofre, né? Tem filho, a mulher deixa o trabalho e fica em casa. A regra geral é essa, não é?
Se essa mulher fica em casa e não trabalha 5, 10, 15 anos, confiando na renda do marido e o marido morre, ela confia que fique com a pensão, porque muitas vezes ela já está chegando a uma idade, não estudou e não se capacitou e ficou em casa esse tempo todo em que ela não consegue mais disputar o mercado de trabalho. E para a mulher isso é ainda mais grave, não é? Por todos os componentes sociais que a gente enfrenta no Brasil. Então, essa modalidade de restrição de tempo na pensão, que a princípio veio com a ideia de moralizar para o velhinho não casar com a jovem, isso era absolutamente exceção, gente. E é claro que existe. Não é? Gente que estou próximo de morrer, tem um fulano lá que é amiga, faz um casamento, enfim, deixa a pensão para uma pessoa muito jovem, mas fazer uma regra previdenciária a partir da exceção das exceções é algo, a nosso ver, inaceitável e vai gerar um problema sério quando se tratar de jovens que tiverem morte precoce. E o Brasil é um país que tem jovens com uma enormidade de mortes precoces, sobretudo em famílias de baixa renda, né? Tráfico de droga, violência, etc. Também não pode mais acumular pensão com aposentadoria. Hoje vocês são servidores públicos, os cônjuges de vocês podem ser servidores ou trabalhadores do setor privado. Quem morrer primeiro deixa a pensão para aquele que ficou trabalhando ou que está aposentado e acumula aposentadoria com pensão. E tem situações de duplo casamento com dupla pensão. Os dois cônjuges faleceram, ficam duas pensões para essas pessoas. Se o substitutivo for aprovado, não há mais possibilidade de acumulação de aposentadoria ou de pensões, seja dentro de um regime ou entre regimes previdenciários, regime geral com regime próprio, salvo se na soma das duas der 2 salários mínimos. Para a soma dar 2 salários mínimos, as duas têm que ser de 1 salário mínimo. Porque se não pode ganhar menos do que 1 salário mínimo, não precisaria escrever do jeito que escreveram, né? A soma não pode, ainda tem que fazer uma conta, a soma não pode ultrapassar 2 salários mínimos. Ou seja, só vamos ter possibilidade de acumulação de pensão com aposentadoria de pessoas no regime geral de previdência, no setor público não teremos, porque ninguém recebe, pelo menos no setor federal, 1 salário mínimo, não teremos, basta ter R$1 a mais, já ultrapassou a soma de 2 salários mínimos, não é isso? No regime geral, sim, teremos algumas pessoas que são casados com pessoas que também recebem 1 salário mínimo, desde que não tenham R$1 a mais do que 1 salário mínimo na aposentadoria, aí poderão acumular aposentadoria com pensão. Então, talvez o sujeito resolva subdeclarar. Não é? Se eu estou com R$1.000, por que eu vou declarar que recebo 1.000? Se eu não vou garantir uma pensão nesse caso. Então eu falo com o meu empregador, olha, vamos declarar aqui um salário mínimo, metade para ti, metade para mim, da diferença quando der metade, porque geralmente o patrão vai dizer, não, só se for 90 para mim, 10 para ti, né? Aí ele topa. Mais uma forma de subdeclaração. Não é? Porque não vai valer a pena fazer contribuição, porque não haverá pensão. Acabei, gente. Desculpem ter passado um pouco, mas a gente ainda tem um tempinho aí para eventuais perguntas, né?